Olha, muito interessante. Vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta sobre os animais de poder. Os animais de poder são espíritos de animais desencarnados, ou mentores espirituais plasmados ou apenas arquétipos? Olha, os animais de poder, a gente pode chamar algo muito mais ligado aos arquétipos e à própria alma do ser humano, a própria ancestralidade, a própria genética, né, de toda a vida na Terra e do ser humano. Eles são forças, né, forças arquetípicas que vivem aí dentro de nós. Quando a gente fala desses espíritos animais que estão fora, né, como se fosse almas, né, para seres plasmados, né, o animal, quando ele desencarna, ele é muito puro, né, ele tem uma pureza energética muito grande. E o que vai acontecer? A alma do animal, ela imediatamente ela é reencarnada em outro ser, em outra força, né? Porque os animais são coordenados pelos devas, né? Pelas forças da natureza, que os índios chamam dos donos, né? Os donos de cada espécie de animal. Então você tem uma grande mente, um grande deva, né? Uma grande entidade elemental que coordena cada espécie de animal que existe na Terra. Então, quando a gente fala de animais dentro do xamanismo, nós temos o contato com esses devas, com esses elementais, com esses donos de cada espécie. Mas quando fala dos nossos animais de poder, são forças arquetípicas nossas, que estão em nossa alma, que nos conectam com tudo aquilo que existe, que nos conecta ao nosso DNA com a natureza. Por quê? Nós, seres humanos, somos das últimas espécies a surgir no planeta. Então, a nossa genética, todo o nosso código genético, cada gene, cada sequência do nosso genoma, é igualzinha a qualquer outro animal ou ser vivo que exista no planeta Terra. Né? Nós temos similaridade ali de 99% com qualquer espécie ali que exista no planeta. Né? Então, nós temos uma passagem do gene que é igual em qualquer outra espécie. Então, o que vai acontecer? Nós temos essas forças dentro de nós. Nós temos essa força de todos os animais e plantas dentro do nosso DNA. Então, o que que a gente faz? A gente desperta esses arquétipos dentro de nós, do xamanismo, para realizar justamente essa abertura espiritual, para que a gente possa enxergar essa realidade espiritual, evoluir e iluminar a consciência e tornar um ser mais pleno, um ser de luz. Então, o animal ele vai nos conduzir a esse ancestral, essa força sagrada, essa pureza que nós trazemos aí dentro da nossa força arquetípica, do nosso corpo espiritual, né? Das nossas almas, né? Nós temos várias almas. Então, o animal ele é o arquétipo que nos conduz a essas forças. Então, nós não temos aí basicamente apenas um, nós temos quatro dessas forças vivendo em nós. Olha, e quais seriam essas quatro forças vivendo em nós? Nós que escolhemos os nossos animais de poder antes de reencarnar ou eles que nos escolhem? É basicamente eles, né, nos escolhendo porque é uma força de identificação, é uma força Sim, arquetípica. Então a gente fala assim, começando a dividir, né, para ficar mais sim. fácil de entender. A gente tem o conhecimento hindu dos chakras, né, que são esses principais Sim. centros energéticos daqui do corpo, que coincide muito com os conhecimentos indígenas também, de várias tradições. Então, basicamente, nós temos aí o nosso animal essencial de sobrevivência, que seria o nosso animal de poder, né, a Sim. nossa força primordial, nossa força primitiva. Nós temos o nosso animal das sombras, nós temos o nosso animal de proteção ou de defesa, né, que é o nosso duplo, e nós temos aí também o nosso animal alado, né, o nosso animal divino, que é a nossa Merkabah, que os egípcios falavam, que é o nosso corpo de veículo divino, o nosso corpo de luz divina, né, que fica ali nos chakras superiores. Né? Então, nós temos basicamente esse espírito animal se dividindo em quatro forças Sim. dentro, dentro aí do nosso corpo espiritual. E como que podemos acessar esses animais de poder? Ou até mesmo emprestar essa energia em determinada situação? Por exemplo, eu preciso ir no hospital ou até o cemitério. Qual arquétipo eu vou usar para me proteger? Os arquétipos, né, que a gente fala dentro do xamanismo, eles são chamados de totens, né, principalmente. Sim.
Os totens são símbolos, são forças simbólicas, né, que falam aí ao nosso subconsciente e podem nos ajudar com algum propósito. Você falou entrar em algum lugar, tal, Isso, invoca, por exemplo, a força de proteção do lobo, do urso, né, que são animais territoriais, do jaguar, da onça. Eu posso usar essas forças arquetípicas, sim, né, no meu dia a dia. Mas basicamente para o pessoal que está assistindo até entender, né? Qual que isso. representa cada um desses quatro animais, assim, para além de nós podermos utilizar essas imagens, esses arquétipos, né? Que nós chamamos de totens. O totem é algo mais externo ao ser humano. É um símbolo que nos fala alguma coisa sobre aquele animal. Sim, Claro que para se chegar ao estado profundo de êxtase, de consciência, que o xamã ele acessa esses outros mundos, nós temos aí várias coisas para desenvolver espiritualmente dentro de nós. Então a gente começa a nossa jornada de vida lá pelo chakra básico. Né? O chakra básico, ele é a nossa sobrevivência, é a nossa ligação com a terra, nossa ligação com nossos ossos, é onde reside a Kundalini, né? Que é a nossa energia, a nossa força vital. E toda a força do xamã, toda a energia do xamã vem de algo que nós chamamos de fogo interior. Então, o fogo, ele é muito ligado ao xamanismo. O fogo interior é ele que desperta e traz a força dos animais para dentro de nós. Essa força da ancestralidade. Então, o fogo interior, ele vai dormir, ele vai residir lá na base da coluna, lá no nosso chakra básico. Então, quando a gente nasce, ele está ali de uma forma divina, de uma forma pura, está lá concentrado no nosso chakra básico, né, que é a nossa ligação com a terra, que é a energia realmente ali da base da coluna. Ali, nessa região do nosso chakra, do chakra básico, está ligada a toda a nossa sobrevivência essencial, ou seja, comer, dormir, né, andar, caminhar, tudo aquilo que a criança ela vai aprender, né, instintivamente tem que aprender, até mais ou menos 1 ano, 2 anos de idade. Ou seja, é o básico que nós precisamos para sobreviver. Né? Quando chega lá na puberdade, na vida adulta, essa sobrevivência básica também desperta para o lado da sexualidade, né, que é o impulso de reprodução, né, o impulso de se relacionar. Porém, se a gente perceber hoje em dia, né, boa parte do ser humano não sai do chakra básico. Né? Então, sem sair do chakra básico, você já não consegue conhecer os outros animais, você já não consegue compor, né, o seu totem pessoal, né, está ali evoluindo, erguer essa energia para ela chegar até o reino divino. Então, o que começa a ser gerado ali, no chakra básico? A nossa percepção de nós mesmos, o corpo. sim, sim. Então, a primeira casca que você tem que romper para você entrar no êxtase, você entrar no processo de iluminação, é se dar conta que o seu corpo é algo sagrado. Que o seu corpo está vivo e é um tempo sagrado. Então, nesse primeiro chakra, né, o chakra básico, nós vamos entrar aí no nosso animal de poder, né? No nosso animal de sobrevivência, no nosso instinto animal. É um animal que ele vem para fora de situações da vida quando nós estamos com medo, quando nós nos sentimos acuados, quando nós estamos assim muito ali, o ser humano tá, às vezes está muito fora da razão, né? Muito ali com medo, muito oprimido por alguma energia, esse animal costuma vir para fora. E ele pode ser uma força destrutiva, se a gente não souber usar, né? Mas ele é basicamente uma força ali de contato, né? E muitas vezes eu posso ter até uma repulsa por essa força. Então, não tem pessoas que têm muito medo de determinado animal, né? Muitas vezes aquele animal é o animal de poder da pessoa. É justamente essa força, esse espírito de sobrevivência, né, de medo do chakra básico dela. Depois, quando a gente começa a subir, através dessa escalada de energia, nós temos que nos tomar conta da nossa sombra. Sombra é todo aquele aspecto subconsciente que concentra tudo aquilo que a gente nega, que a gente não quer ver. Por quê? Qual a única forma que a gente percebe o mundo, né, ao longo que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo no cérebro, como a gente percebe a emanação, o mundo divino? A gente percebe através do ego, da construção do ego, Sim, que é sim, essa força, né, que ela vai concentrando nossas experiências lá no subconsciente. Quando a pessoa não entende as experiências, esse fluxo divino, ela cria uma chamada sombra, que são os aspectos nossos que estão ocultos, né, que nós não enxergamos eles conscientemente, né? Quanto maior a sombra que a pessoa faz, maior a tendência
dela fazer bobagem na vida, maior tendência dela se desviar do caminho dela espiritual. Quanto menos um ser humano compreende a sua sombra, mais longe ele está da consciência. Né? Então a gente não procura na luz primeiro, a gente procura primeiro na sombra, a nossa força. E aí tem o animal de sombra, que fica lá entre o chakra umbilical e o chakra solar, que é o nosso estômago, o nosso fígado, né? Porque justamente os chakras se concentram no nosso ego, né? Concentram tudo aquilo que a gente sente e experiencia no mundo. Então, o animal de sombra, ele vai se manifestar nos sonhos, ele nos vai alertar de alguma coisa que está errada, ele nos vai dar, o animal de sombra vai dar aquelas rasteiras da gente de vez em quando, né? Pra gente acordar, pra gente perceber. O animal de sombra vai concentrar nossos traumas, nossas forças subconscientes. Ele vai se manifestar de determinadas formas, independente da nossa vontade, muitas vezes. O animal de sombra ele pode se projetar nos sonhos, ou até outras pessoas verem ele fora do nosso corpo, porque ele está ligado à alma que está residindo nos nossos ossos, né? Chamada alma feiticeira. Então, dessa sombra, esse animal ele pode se manifestar até para outras pessoas, né? Os xamãs fazem isso, né? Conseguem fazer isso, e até sair fora do corpo na forma desse animal, que é o animal da sombra, né? Tanto que os povos antigos falavam que quando alguém morria, ficava ali uma serpente ou outro animal próximo ao túmulo, que na verdade esse animal sombra, esse pedaço da alma da pessoa que concentra ali o seu subconsciente, o seu ego, né? Então, o animal sombra. Então, primeira coisa, para acessar o animal sombra, a gente tem que conhecer nossas sombras. Sim. Quando a gente conhece nossas sombras, a gente vai subir lá para o chakra cardíaco e para o chakra da garganta, que é o que? O amor, a expressão, a fala. Né? Então, para que você tenha uma clara expressão, para que você manifeste o amor realmente verdadeiro pela criação, pelo universo, você tem que ter uma proteção contra forças negativas, contra energias assim que estejam atrapalhando a sua comunicação, o seu eu. E aí entra o seu animal de defesa, o seu animal de proteção, que a gente chama de nagual, que a gente chama de duplo. Esse, de fato, o xamã consegue projetar conscientemente fora do corpo, como se fosse uma fera de defesa, como se fosse uma proteção mesmo. Né? Então, tem na tradição tibetana, por exemplo, a tradição tântrica, a tradição tibetana, que alguns monges conseguem, de fato, assim, projetar para fora e é visível, outras pessoas veem um ser na forma de um lobo, por exemplo, de um lobo escuro, na forma de um animal. Alguns xamãs, alguns pajés dizem que eles tomam forma de pássaros, né, forma ali de animais quadrúpedes. É o duplo do xamã projetado para fora. Então é aqui no cardíaco que está ali justamente a consciência superior do ser. Então é o nosso animal de proteção, é aquele que nós invocamos ali para nos proteger de assédios energéticos. E depois que a gente desenvolver o amor, a gente vai chegar ao quê? Lá nos chakras superiores, da Sim. Merkabah, né, do Ba, né, dos egípcios, né, que é aquela força que imortal que fica após a morte, né, que é justamente a nossa conexão com o divino. E aí entra o nosso animal alado. Ele fica lá da coroa, ele é a nossa Merkabah, o nosso veículo de luz que vai estar em contato justamente com as forças divinas. Ele é a nossa inteligência, nossa inspiração, nossa capacidade de sair do corpo e ir até outros locais do cosmos, outros locais até aqui da nossa realidade mesmo, né? A capacidade que o médium, que o xamã tem, que o mestre iluminado tem, simplesmente estar em dois lugares ao mesmo tempo, de enxergar outros locais do mundo, de se projetar fora do corpo, de fazer uma projeção astral. É o nosso animal alado que nos leva, né, para fora do corpo físico e nos conduz à luz. Né? Então, nós temos aí toda uma disciplina de meditação espiritual, né, que o xamã já nasce com uma Sim. propensão natural para isso, né? Mas nós que não nascemos xamãs, olha toda a escada que a gente tem que cumprir para a gente conseguir chegar na iluminação, na percepção, né, do divino. Então, a gente consegue no dia a dia estar mexendo, tá dando uma despertadinha, né, desses animais, né, dando uma sacudida neles, né, para eles começarem a se manifestar. Então, nós somos seres quádruplos, né? Triplos e quádruplos, né, ao mesmo tempo. Nós temos várias almas dentro de nós. E essas almas têm que ser desenvolvidas.
Elas não, as pessoas nascem e morrem praticamente dormindo, né? Praticamente não saem do chakra básico. O negócio é o dinheiro, é Isso, comer, é sobreviver. Sim, dormir, né? É profissão, é o futebol na televisão. As pessoas morrem só acessando o chakra básico. Elas nem sequer acessam essas outras potências, né? Então, olha a escada que nós temos aí dos animais para a gente tá subindo, né, ao longo aí do nosso desenvolvimento espiritual.